Muito provavelmente você já ouviu falar em pragas resistentes a inseticidas. Mas o que é essa resistência? Como ela acontece? Por que acontece? Os inseticidas são substâncias químicas utilizadas para matar insetos em qualquer fase de seu desenvolvimento. Normalmente são utilizados quando os insetos se tornam praga, ou seja, passam a causar prejuízos econômicos, como os pulgões que atacam as hortas. Dada a demanda por alimentos, os inseticidas têm sido cada vez mais utilizados, visando eliminar prejuízos causados por pragas, parece uma boa solução. Entretanto, alguns insetos de uma mesma população podem não ser afetados ou sofrer danos não letais diante de determinado inseticida, ou seja, podem ser resistentes. Essa resistência é causada por uma alteração no DNA destes insetos, alterando sua sensibilidade a um composto específico. Estes insetos são então fenotipicamente resistentes a determinado composto químico. É aí que entra o parece uma boa solução. O uso indiscriminado e contínuo de produtos químicos como inseticidas é normalmente o responsável pelo surgimento de resistência. Isso leva a uma pressão seletiva onde somente aqueles insetos fenotipicamente resistentes sobrevivem e têm a possibilidade de passarem para a prole seu genótipo de resistência ao determinado composto. A resistência é uma vantagem nesse ambiente, conferindo maiores chances de sobrevivência e reprodução aos insetos resistentes. Sendo assim, a frequência do genótipo que confere resistência aumenta na população ao longo das gerações. Dessa forma, haverá cada vez mais insetos resistentes. Até 2020, mais de 600 espécies de artrópodes já eram resistentes a algum produto químico para matar pragas. A alteração na sensibilidade a determinado composto pode acontecer por diversas formas, como a alteração genética na proteína-alvo, por mudanças metabólicas e por mudanças estruturais, todas de caráter genético. A alteração na proteína-alvo, por exemplo, que é a alteração na proteína a qual o composto químico age e promove a morte do inseto, pode impedir a ação do composto. Ele então não exerce seu objetivo, mata o indivíduo. A maior parte dos inseticidas atua no sistema nervoso central dos insetos, agindo sobre proteínas importantes como, por exemplo, impedindo a ação de proteínas responsáveis pela condução do impulso nervoso, levando à morte do indivíduo. Mas se ocorrer alguma mutação no gene que codifica essa proteína, a proteína pode ser alterada. Isso pode comprometer a eficácia do inseticida, pois seu alvo de ação foi modificado. Só que junto à resistência estão os custos fisiológicos associados a ela. Insetos resistentes estão mais associados a acasalamentos menos bem-sucedidos, fertilidade e taxa de eclosão mais baixas, redução de sobrevivência até a fase adulta e maior susceptibilidade a inimigos naturais. No entanto, os insetos resistentes desenvolveram um mecanismo que mitigam os custos da aptidão, mecanismos como a duplicação de gene, a expressão diferencial de proteínas, mutação compensatória no mesmo gene e remoção substitutiva no mesmo gene. Considerando os fatores associados à seleção natural, principalmente variação intraespecífica e mutações, sabe-se que sempre será requerido doses maiores ou a substituição de inseticidas visando a melhoria da eficiência dos mesmos. Só que isso acaba comprometendo o ecossistema no todo, principalmente pela poluição e bioacumulação. Soluções alternativas para o controle de pragas visando a diminuição do uso de inseticidas químicos são os controles biológicos, cujos mecanismos de atuação estão associados às relações ecológicas interespecíficas.